Olá! Parece que as notícias trazidas pelo Leo V esses dias a respeito das investigações que estão em curso no Ministério Público, a respeito de alguns atos administrativos da administração Pazin, abalou algumas pessoas. Prova disso é o que aconteceu na sessão da Câmara de Vereadores de ontem, em que efusivamente houve um desfile de manifestações por parte de alguns, dizendo, afirmando, enaltecendo, dando até quase testemunho de que nada teria acontecido de errado e ilegal, seja naquilo que está sendo e foi dito pelo Leo V como em investigação no Ministério Público, seja em relação a qualquer ato. Alguns, inclusive, estranhamente, disseram que se trata de questão política, como se o Ministério Público estivesse aí perdendo tempo a investigar atos administrativos municipais, porque estaria fazendo política. Que eu saiba, o Ministério Público, e muito menos os seus agentes de Bento Gonçalves, tem feito política com assuntos tão sérios. Aliás, não tenho visto o Ministério Público fazer política aqui em Bento em relação a nada. Então, esse tipo de manifestação vindo de vereador é bastante estranha e até mesmo constrangedora. Por outro lado, teve vereador querendo comparar a situação dessas investigações que estão em curso e aquilo que se está dizendo em relação a elas, por uns ou por outros, com mais suspeita ou menos, trazendo comparação com a situação do ex-prefeito Lunelli. Segundo o vereador, que quis comparar a situação do prefeito Pazin com a do então prefeito Lunelli, foi de que tanto se disse do governo Lunelli a respeito de problemas, ilegalidades, superfaturamentos, etc., e que nada ficou provado, e que o prefeito Lunelli não foi condenado a nada. Eu quero lembrar a esse vereador e aos demais que estão pensando assim, ou até mesmo aqueles que estão aí para defender inusitadamente e sem elementos aquilo que pensam eles ser a realidade, que na verdade o prefeito Lunelli teve a infelicidade de falecer 3 anos e 6 meses praticamente depois de deixar o cargo. E como nós todos sabemos, infelizmente, a justiça tarda, demora, os processos são lentos. E infelizmente, ou felizmente, para ele no caso, especificamente em relação aos processos e infelizmente em relação à perda da própria vida, a questão dos processos, quando uma pessoa falece, eles também falecem. Não se continua investigando ou processando uma pessoa que é ré num processo, ou que poderia vir a ser, depois de falecer. Então o exemplo não foi apenas infeliz, o exemplo também não tem qualquer similaridade com a realidade. Aliás, espero e tenho certeza que o prefeito Pazin deve querer se livrar de algum problema, se é que o venha a ter em função dessas investigações de ordem legal, que ele obviamente não esteja pensando que a saída não seja outra do que a sua defesa e tentar demonstrar que nada fez de errado. O certo é que, infelizmente, o que se vê que a tropa de choque precipitada, aqueles que deveriam estar ajudando a fiscalizar e descobrir certas coisas, na realidade, se empenham não só no discurso, mas em algumas defesas precipitadas, tentar colocar coisas embaixo do tapete.
Tudo isso deve ser investigado. Tudo isso deve ser demonstrado. E vamos confiar que o Ministério Público faça, e bem feito, o seu trabalho. E na medida do possível, no menor espaço de tempo. Até porque, como vocês sabem, em relação ao tempo, temos aqui na Câmara de Vereadores agentes do Legislativo que estão respondendo o processo há muitos anos. E isto não significa que tenham deixado de fazer ou tenham feito alguma coisa errada. Quem o dirá será a Justiça, ao término desses processos, que um dia terão o seu término. Pensem nisso e fiquem com Deus.